Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso quadro no Olho Furacão, né? No âmbito do projeto de extensão Problematizes, lá do Laboratório de Estudos Marxistas da FRJ, do Instituto de Economia, tá? Temos um convidado hoje, que é o Géser Souza, né? Doutorando de Relações Internacionais da PUC-Rio, tá? Que vai falar para a gente hoje sobre um texto que ele escreveu recente, que está em avaliação, numa revista, mas que o objeto de cara já chamou a atenção da gente, a gente quer ouvi-lo sobre o tema. Inclusive, Jéssica, para você só saber, a gente está fazendo lá na pós-graduação do Instituto uma disciplina esse semestre que fala sobre a funcionalidade da instituição escravidão para a emergência do capitalismo, né? No mundo, como que, né, os nexos do comércio triangular foram importantes para a industrialização da Europa, para a emergência do capitalismo na Europa, para a forma de colonização e de dominação que se teve na África e para a emergência do próprio capitalismo na América, tá? Então, o nosso entrevistado, Géser Souza, vai falar sobre o texto dele do Cais ao Porto, a racialização intrínseca ao desenvolvimento e as práticas de ordenação e de higienização do projeto Porto Maravilha, tá? Então, seja bem-vindo, Géser. E aí, eu, Jaime, vou emendar uma pergunta para você, tá? É, Queria agradecer, o teu texto é bem interessante, a gente leu aqui, todo mundo ficou instigado a discutir o tema, né, da racialização do Porto, da modernização do projeto, aí eu ponho entre aspas, de modernização do Porto brasileiro, do Rio, cara, do Porto Carioca, perdão, e você mostra no seu texto, né, como que desde pelo menos da época imperial ou colonial barra imperial, a gente vem passando por esse processo de reforma do Porto Carioca, né? Você cita, se eu não me engano, as reformas tanto do governo federal, com Rodrigues Alves, depois a proposta de reforma municipal pelo Pereira Passos, né, no começo do século XX, e fala, então, muito, a gente achou muito interessante você demonstrar, já nessas reformas né, da época colonial, imperial, como se deu tentativa de modernização do Porto Carioca, tá? Com um projeto ali racialista por trás, claro, né? E antes de passar para a pergunta em si, eu queria só dizer assim, que no começo dessa disciplina da pós, a gente foi lá no MUCAB, que é do lado do Instituto Pretos Novos, né? O MUCAB é o Museu de História da Cultura Afro-Brasileira, e a gente foi lá, aprendeu bastante, inclusive lá nas paredes, né, do MUCAB, eles têm os painéis dessas reformas todas, dessas propostas de reformas sanitárias e urbanas que se fizeram no Rio de Janeiro. Então, muito interessante, tá? Então, minha pergunta no sentido, assim, antes de você entrar na discussão do Porto Maravilha, o projeto mais recente, contemporâneo, você pode falar um pouquinho para a gente desse passado, dessas reformas do governo Rodrigues Alves e do Pereira Passos, por favor, para dar uma contextualização? Você até fala do cais da Imperatriz, né, da vinda da Imperatriz para casar com Dom Pedro. Enfim, queria que você contextualizasse um pouco o espectador sobre o começo dessas reformas no Porto do Rio de Janeiro e o sentido da modernização dessas reformas, tá? Bem-vindo, Jéssica. Olá, boa tarde a todos e todas e todes. Muito obrigado, Jaime, pelo convite e parabenizo também todo o projeto pela iniciativa. Eu preciso situar que eu venho de outra área, né, das relações internacionais e também da ciência política, então meu olhar sempre vai mais para esse aspecto. Então eu atravesso, ou melhor, contorno muito as questões econômicas por meio do político e do internacional. É onde eu acabo me inserindo e da onde eu parto. Bom, sobre a sua pergunta, é, eu entendo, e da forma como eu tenho estudado, que essas práticas, esses projetos de desenvolvimento, eles são muito antes, muito históricos. Vem desde a questão colonial, como você citou. Então, antes de eu falar sobre particularmente o presidente, o Rodrigo Alves, e inserir as dinâmicas tanto da federal e municipal que se deu no Rio, eu preciso fazer esse recorte de que não dá para analisar isoladamente. É todo um acúmulo de práticas de desenvolvimento, de projetos que foram, de certa maneira,
envolvendo e racializando e apagando, exterminando e promovendo a desumanização massiva de populações, inclusive negras. E aí, só para contextualizar, esses projetos que deram de reforma urbana e também envolvendo a região portuária, ali com o século XX, a passagem dele, e que envolveu esse período que você suscitou, ele envolve muito uma questão de se assemelhar, de atender um projeto eurocêntrico, europeu de modernização da região, onde a capital precisa ser, de certa maneira, atender um aspecto simbólico e material e econômico e político que se assemelha à Europa. Porque criou-se uma narrativa, e não é só uma narrativa, isso vem, além do discurso, todo um conjunto de aparatos instrumentais, maquinários, políticos, institucionais, que vão adensando cada vez mais o desenvolvimento, que tem mudado ao longo do tempo o seu conteúdo, o seu significado. Então, a ideia, quando eu trouxe esse texto e quando eu falo especificamente do que se deu entre esses anos, especificamente, por exemplo, entre 1902 e 1906, com o presidente Rodrigo Alves, ele se deu nessa tentativa de modernizar a capital federal e atender o projeto de desenvolvimento com relação a atrair o capital aqui, se assemelhando às estruturas econômicas, institucionais e políticas da Europa. E com isso dá um novo significado com relação ao porto, já que o contexto já não é mais o mesmo com relação ao contexto colonial. E aí, essa ideia de trair o desenvolvimento e implementar aqui se deu com essa remodelação da cidade. A remodelação da malha urbana, com referência, novamente, depois o prefeito Francisco Pereira de Passos, ele vai dar continuidade à obra federal e vai, de certa maneira, apagar traços, marcas coloniais que caracterizavam o centro urbano. Então, por exemplo, você citou aqui o Mucabe e o IPN, toda aquela região tem vários pontos históricos que, inclusive, o IPN faz o Circuito Herança Africana, e caso eu super recomendo vocês participarem, vocês vão ver nesses aspectos, no caso eu vou olhando mais para o político, mas dá para ver como se dá esses aspectos do desenvolvimento e do econômico ali na região. Então, por exemplo, quando se deu a construção do Jardim Suspenso de Valongo em 1906, que foi feito a partir de um projeto do prefeito Francisco Pereira Passos, foi necessário toda aquela rua que tem ali, em frente ao jardim, não sei se vocês conhecem, a demolição, o aterro de cortiços, de terreiros, de antigas casas de compra e venda de escravos, para se dar um novo significado àquela região, àquele espaço. O cais da Imperatriz, que antigamente já era o cais do Valongo, que já tinha sido sofrido um primeiro aterramento, se deu novamente um segundo aterramento, que foi por completo, no sentido também de incrementar mais a região, dando um novo significado, e com isso aterrando, apagando a história, essas marcas coloniais, a tradição afro-brasileira. Então, o desenvolvimento ele vem atrelado com a ideia de racialização. Eles, no meu entendimento, não há como separá-los, eles estão vinculados entre si, emaranhados entre si, e conforme vai mudando, governo para governo, época para época, ele vai mudando o seu conteúdo, mas as práticas vão apenas se sofisticando, mas a lógica é a mesma. Então, retornando à sua pergunta, me sinaliza se eu passar do tempo. Inserindo mais essa questão do internacional, da onde eu venho, essa lógica, esses projetos, essa ideia de modernizar a capital federal, que no caso era a cidade do Rio de Janeiro, tanto por projetos federais e municipais, eles estão atrelados a uma lógica do sistema internacional. A ideia de desenvolvimento surgiu a partir disso, dessa tentativa de internacionalizar, de globalizar o capital e a acumulação primativa a partir de uma nova roupagem, dentro desse desenvolvimento modernizador, vindo de instituições internacionais, vindo de nações europeias e os Estados Unidos.
e com a circulação de uma nova tentativa, uma circulação do espaço, uma circulação do capital, uma circulação de signos e simbologias que vão atrelando e que vão, de certa maneira, encantando a periferia para se entender a esse ideal de uma lógica etapista e linear, como se a gente fosse conseguir o que se impõe, que se coloca no sistema internacional, essa ideia de conseguir progresso. Perfeito, Matheus. Antes de passar a palavra para o próximo extensionista, que é o Matheus Manhães, eu vou fazer só dois comentários, né? Muito interessante no seu texto, você coloca lá como que a partir do pós-Segunda Guerra Mundial, no discurso do Truman, né, de inauguração do governo dele, aparece lá as noções de países subdesenvolvidos e qual político que os Estados Unidos estava propondo para esses países a partir de então. Muito interessante, né? Pensando nessas teorias de desenvolvimento que estão nascendo nessa época. Outra coisa que eu ia falar, um recado para quem estiver assistindo, para vocês que estão aqui também no bate-papo hoje. O Géser comentou sobre a herança africana, que é o circuito que o IPN faz. E o Patrick Oliveira, que é um extensionista que não pôde participar hoje, me mandou, antes da gente entrar aqui em reunião, que dia 31 agora de maio, quarta-feira, ou seja, daqui a 2 semanas, vai ter um desses circuitos que o IPN promove. Então, quem puder chegar junto, vamos chegar lá. Eu estou super querendo ir levar minha turma lá. Vamos ver se a gente consegue. Não sei o horário ainda, tá? Mas, enfim, propaganda aqui. Matheus, Manhães, pode fazer a sua pergunta. Boa tarde, todo mundo. Jéssica, parabéns pelo trabalho, assim, me deu muitas curiosidades o seu trabalho, muitas... e uma delas foi bem pessoal, assim, eu acho que eu sou uma das primeiras gerações que não conheceu a região do Porto como adulto antes do Porto Maravilha, né? Assim, então eu fiquei muito curioso para entender essas transformações antes disso que você chama desse processo de ordenação e higienização nas suas palavras, né? E aí, à luz do trabalho que a gente faz aqui no Lema, estudo de trabalhos de interpretação do Brasil, algo que me saltou muito aos olhos foi você colocar essas diferentes formas, modalidades de desenvolvimento, né? O colonial, o modernizador e depois o contemporâneo, né? Se eu não me engano, tendo os três como denominador comum, essa imagem de um Brasil civilizado, né? Onde estaria esse Brasil civilizado? Ou seja, ao longo aí de 2, 3 séculos, uma série de ideologias que florescem sobre essa noção de uma civilização que está incompleta, né? E a experiência do Valongo é mesmo muito interessante porque deixa óbvio essa justaposição de tempos, enfim. Você, num lugar tão cheio de um passado mal digerido, você construiu um Museu do Amanhã, é de uma honestidade ideológica impressionante, mas uma clareza ideológica impressionante. E fiquei ainda nessa questão desse desenvolvimento que atravessa os séculos. Eu vi que você referenciou muito esse trabalho da Kalpana Wilson, né, sobre desenvolvimento e racialização. Eu não conhecia, como economista, eu fiquei muito curioso para conhecer. E a questão que eu tenho para trazer é que no discurso mais corrente eu vejo a palavra, a categoria racialização, num sentido usada muito no sentido positivo, ou seja, racializado como tomar consciência da identidade racial, né? E ao longo do artigo eu senti muito um caráter negativo que a Kalpana dá à ideia de racialização, né? Racialização como um aspecto negativo do desenvolvimento. E fiquei curioso para entender isso. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, Jéssica, por favor. Obrigado, Matheus, pela pergunta. Bom, a Kalpana Ilsa, ela mesmo trabalha nesse aspecto mais negativo da racialização e também da generificação, porque ela trabalha tanto gênero quanto raça. Aqui eu foco mais em raça, sobre os aspectos do desenvolvimento contemporâneo, porque ela está preocupada com os efeitos prejudiciais que isso ocorrem, não somente no que se considera como sul global, mas também no norte global, porque ela vai entender que a diferença do contemporâneo para os outros é que não se dá mais essa relação binária
dos desenvolvido e subdesenvolvido. Dentro do norte global já tem zonas de periferia, zonas de subdesenvolvimento e que se dá racialização e generificação também dentro do próprio norte global. Então, ela está preocupada com esses efeitos negativos. Eu entendo a racialização como o processo de produzir o sentido da raça. Esse processo veio vinculado ao contexto colonial, com sequestro, de uma confluência de eventos, com sequestro de pessoas africanas, com mercantilismo, com saqueio aqui nas Américas dos povos originários. Então, se deu na confluência de vários processos, e a racialização se deu nesse sentido de produzir o sentido de raça, produzir o sentido de negro. Mas tem ocorrido uma apropriação e uma valorização do sentido de racializar, no sentido de trazer uma atenção, uma consciência sobre os aspectos raciais, sobre dinâmicas raciais que escapam diversos temas. Eu mesmo vou oferecer um outro curso na Federal de Goiás, onde eu falo racializando a pesquisa acadêmica, que eu estou preocupado nesse sentido de tornar a pesquisa acadêmica racializada nesse sentido mais positivo. Então, enfim, eu entendo essa ideia de racializar como a ideia de criar o sentido de raça ou criar o sentido dessa nomeação desses aspectos raciais que veio da colonização, da confluência desses fatores. O desenvolvimento faz racialização com esses aspectos de desmação de populações, de aquinilação, mas há esse sentido de apropriação com uma outra pegada, digamos assim, no sentido de valorizar, de trazer uma certa atenção, uma certa lente analítica racializada, por assim dizer. E aí, no caso da Calpana, ela está mais preocupada com os efeitos que ocorrem no desenvolvimento envolvendo a racialização, então por isso que ela foca mais nos aspectos negativos. Então, tem várias maneiras de trabalhar com o racializar, digamos assim. Show de bola, Géser. Vou passar a palavra para o Jackson. Jackson, você consegue falar? Sim, acho que está ok aí, não tá? Beleza. Bom, parabéns, Géser, o seu texto é muito interessante. Eu fiquei bastante tocado com uma série de situações que ele envolve, né, da questão da dominação, sobretudo aquela condição do negro e dos demais povos que tem ali, inclusive os quilombolas que ainda pertencem àquela região. Então, eu queria fazer aqui uma pergunta que surgiu também, e acho que é bem interessante para se trabalhar. É o que ficou claro no seu texto, né? Que a cada renovação do projeto de autoexpansão capitalista, periféricos, sobre um viés de ação e generificação. Bom, aí, dito isso, no período atual, que muitos chamam de crise estrutural do capital, né, que a gente está avistando atualmente, se há espaço para mais projetos sem a canalização da revolta, né? Ou seja, se você vê um limite para essas questões, assim, né? Acho que basicamente é isso mesmo. Obrigado, Jackson. Vocês estão me ouvindo? Eu não sei se só para mim travou, se para todo mundo travou a fala do Jackson. Travou para todo mundo? Jackson, você pode repetir, por favor, a pergunta? A gente estava te ouvindo no começo, só que no meio travou. Repete a pergunta, por favor. Sim. E conforme ficou claro no texto, é que cada renovação do projeto de autoexpansão capitalista, as vítimas são, na maioria, negros e povos periféricos, sobre um viés de racialização e generificação. Aí, a partir disso, no período atual,
que muitos chamam de crise estrutural do capital, né? Há espaço, gostaria de saber se há espaço para mais projetos sem a canalização da revolta, ou seja, se você vê um limite para essas questões. Oi? Só mais uma pergunta, Jackson. Quando você fala limite da revolta, necessariamente você se refere ao quê? Bom, aquilo, acho que no sentido de não se permitir mais essa falta como se diz, essa passividade, né? Porque a gente percebe que hoje a gente é acompanhado por novas instituições que buscam, através das suas relações com esse contexto novo, né, da questão do negro no Brasil, atuar de maneira mais ativa, né, não permitindo, e ao contrário daquela época, as revoltas eram tidas mais, se a gente for falar na linguagem colonial, mais a partir da fuga, mais a partir do enfrentamento, né, e o que não seria no caso agora, mas talvez num sentido onde na contemporaneidade seria essa coisa da não passividade, em termos de não aceitar mais por vias institucionais esse tipo de ação do Estado, né, a partir da sua dominação naquela área, naquela condição das pessoas que não têm como se defender naquele momento. Né? Não sei se ficou muito claro. Entendi. Muito obrigado. No caso do meu texto, eu foquei muito no aspecto do desenvolvimento da racialização, de como ele está produzindo, né? O desenvolvimento, esses efeitos, essas práticas. Eu não chego a analisar, e eu acho que até cito no finalzinho, na conclusão, a resistência que se deu isso, porque houve, desde sempre, desde o período colonial, sempre houve resistência. É que no caso eu foco mesmo no desenvolvimento. Eu teria que fazer agora um outro trabalho de cartografando a resistência que se deu ao desenvolvimento, porque de certa maneira houve muitas revoltas. Então é difícil dizer que ocorreu uma passividade, porque no meu entendimento nunca ocorreu. Sempre houve lutas. É claro que quando passa cada vez mais o tempo, a gente vai sofisticando as estratégias de resistência, e isso vai se tornando cada vez mais visível também, até por causa da tecnologia, das mídias sociais, e que muitas vezes antes talvez não se tornava tão visível, mas eu penso que sempre houve. É, E aí, sobre limites, é difícil, porque o desenvolvimento, ele está ali acoplado, ele é intrínseco ao capitalismo, assim como a racialização. Não é difícil separar entre eles. Eu acho que nem é possível. Eles sempre vão estar juntos, porque eles surgiram juntos, entrelaçados. É, e aí, logo, o desenvolvimento, esses projetos sempre vão estar ocorrendo, inclusive em projetos de esquerda, em governos de esquerda. E a luta sempre ocorre, mas muitas das vezes é difícil quando você fala nesses aspectos estruturais, como você está dizendo, ou falando mais quando eu vou na minha área, nas relações internacionais, esses aspectos sistêmicos, porque o país não está isolado de todo o sistema internacional, há todo um conchavo, um entrelaçamento desses países, dessas relações de poder que vão, de certa maneira, sufocando ou subdesenvolvendo, digamos assim, utilizando essa terminologia, ou racializando países do sul global, países que são racializados por uma linha de cor. Então, em termos sistêmicos ou estruturais, essa resistência, ela ocorre, mas de certa maneira é difícil porque o próprio país está absorvido e inserido nessas dinâmicas capitalistas, de racializações e de desenvolvimento. Só para ter uma ideia, nas relações regionais, todo o período que se deu ali nos anos 2000, na América Latina, com a retomada da esquerda, a gente classifica como o neoestrativismo, né? Onde e ele é classificado só para falar sobre governos de esquerda, onde ocorreu ali, e só para a América Latina, né? Só aqui para
para nossa região, onde praticamente todos os governos de esquerda, e nós estamos falando aqui no Brasil, governo Lula e governo Dilma, onde acabaram meio que sendo seduzidos por projetos de desenvolvimento e contribuíram também para a aniquilação de determinadas comunidades. Isso foi comum a outros governos aqui de esquerda também nesse período da América Latina. Só para ter uma ideia, a construção de Belo Monte envolveu ali a, a exclusão, do deslocamento de várias dinâmicas sociais, culturais de populações indígenas. E isso se deu no governo Dilma. E no governo Lula também ocorreu muito isso. Então, só para sinalizar que é difícil falar sobre como ruir com essa estrutura, porque eu penso que enquanto houver esse sistema que a gente vive, isso sempre vai estar ocorrendo de alguma maneira. E a resistência também vai estar sempre se dando também. O que a gente precisa ficar atento é que, de alguma maneira ou outra, como o desenvolvimento ele vai mudando ao longo do tempo, as suas terminologias, os seus conteúdos, por exemplo, economia verde, também faz parte do desenvolvimento e também é racializado, e tantas outras. Isso vai, de alguma maneira, seduzindo os governos, seduzindo os povos, seduzindo comunidades, e às vezes a gente cai. Então a gente tem que estar sempre atento. E às vezes a gente não consegue olhar o que está ocorrendo agora. É mais fácil olhar para o que passou e o lastro que deixou do que o que está ocorrendo agora. Eu não sei se eu respondi integralmente a sua pergunta. Eu acho ela complicada, difícil, é, mas eu queria só destacar que a resistência ou essa revolta, ela sempre ocorreu. Teria que fazer agora uma cartografia, nesses espaços do desenvolvimento, de como ela se deu. Excelente, Jéssica. Eu vou fazer um comentário antes de passar a palavra para a Elua, tá? Eu adorei a pergunta do Jackson, adorei a sua resposta, né? E aí eu acho que a pergunta do Jackson e do Patrick também, que são questionamentos deles, né? Ele tem muito a ver com as coisas que a gente vê de agência ativa do elemento negro na sociedade brasileira desde o período colonial, né? Então, Clóvis Moura, por exemplo, que é uma referência para a gente, falando da resistência ativa na forma dos quilombos, das insurgências, das rebeliões, né? Que vem desde o período colonial, tá? E ele estava tentando reconfigurar essa discussão de papel de agência ativa, de resistência dessas populações, pensando nessa época de que que o Jackson chamou aqui junto com o Patrick, de crise estrutural do capital, ou era neoliberal, se quiserem, né? Em que um dos limites desse sistema é justamente modificar os sujeitos, né? Ou seja, o Mesaros vai falar da existência de grupos que são considerados minorias sociais, ele vai botar lá as mulheres, a população negra, a população indígena, como que ela é afetada nesses momentos de crise estrutural do capital, tá? Mas, assim, eu só estou fazendo, talvez, um esclarecimento um pouco da pergunta do Jackson e do Patrick, que tem a ver com essa discussão do Mesaros, tem a ver com essa discussão do Clóvis Moura, mas eu fiquei muito satisfeito com a sua resposta, com o seu comentário a essa pergunta dele, tá? Só para você saber de onde veio essa pergunta. Então, veio do casamento do Clóvis Moura com Estevão Mesaros, pensar no neoliberalismo e papel de agência e resistência da população negra aqui no Brasil de hoje, tá? Elua, sua vez de fazer uma pergunta. Vai lá, está contigo a palavra. Oi, estava muda aqui, enfim. Jéssica, boa tarde. Assim, amei o seu texto. Até falei que eu acho que eu escrevi esse texto na minha mente, né, várias vezes, porque, né, diferente do Matheus, né, eu sou uma pessoa um pouco mais velha e tenho muito essa pegada de historiadora, né? Então, assim, eu frequento essa região, né, desde que sou muito criança, né? E assim acompanhei essa mudança de perto, né? E assim essa região, né? Para mim, ela tem um significado bastante caro, porque eu sou uma fã
assim, indecorosa do Machado de Assis, né? E o Machado de Assis, ele, nos seus contos principalmente, ele representa muito essa região, né? E, assim, eu acho que ele adoraria ler o seu texto se ele fosse vivo, né? Porque é muito, a gente vê muito esse traço, né, de raça nos contos do Machado de Assis, né? Ainda que durante muito tempo, enfim, ele tenha sido também embranquecido, eu acho que o seu texto também vai explicar isso aí, né? E assim, queria também dizer que o seu texto me fez lembrar uma pesquisa que eu fiz na minha especialização, que é um pouco assim, justamente isso que você falou agora nessa resposta, né? Mas também no seu texto desse traço de modernização desses governos de esquerda. Eu estudei a implantação da usina de Sencrup no bairro de Santa Cruz, né? Ali na zona oeste do Rio de Janeiro, que foi ali, se deu no governo Lula, sobretudo no governo Lula, né? Sérgio Cabral e tal, que tem, como você falou, né? Esses processos eles são muito parecidos. Algumas vezes, em algumas regiões, eu acho mais periféricas, às vezes eles são até mais agressivos, né? Como foi o que aconteceu no bairro de Santa Cruz, mas, enfim, é só mesmo para trazer, assim, como se falou, essa similaridade que eu entendo, assim, que é uma construção de uma narrativa, né? Essa modernidade, uma construção de uma certa narrativa, né? Uma narrativa branca, eurocêntrica, cisgênera, enfim, burguesa. Eu acho que tem toda essa, nesses processos, né? Essa narrativa, ela está muito presente. E, assim, eu queria te perguntar, né? E para mim, assim, eu vou dizer para você que essa reforma me doeu muito no coração por essas razões aqui que eu expus a você, né? Porque eu achava que um dia eu como criança, fã de Machado de Assis, eu achava que um dia a gente ia conseguir restaurar aquela região para contar um pouco a nossa história, né? A história do povo preto e, enfim, isso, né, acabou não ocorrendo. E assim, uma coisa que eu pensei, né, como você fala nas conclusões, nas considerações finais, que você não pôde, né, falar sobre essa questão da resistência, mas assim, eu acho que eu vou botar duas perguntas em uma, tá? Que eu pensei aqui. A primeira coisa eu venho da história da ciência, né? E aí quando você fala desse traço de narrativa da modernidade, da modernização, eu pensei muito na eugenia, né? De quanto talvez a eugenia ela se renova, né? Enquanto narrativa. E a outra coisa que eu pensei é que nesse lugar, né? Enfim, extremamente embranquecido, né? Como você mesmo coloca no texto, com remoção de pessoas, com desvio de obras para a população negra local, né, para esse branqueamento do porto, né, essa europeização desse porto, que é o que realmente a gente vê hoje, né? Mas aí eu lembrei que assim, existe uma feira, um evento chamado FLUP, eu não sei se você conhece, que é a Feira Literária das Periferias, que ela geralmente acontece ali nessa região, né? Acontece no Mucabe, às vezes ela acontece ali no Museu de Arte do Rio, também no Museu da Manhã, ela ocupa esses espaços, que é um evento, né, que visa promover a produção periférica na poesia, na dramaturgia, né? Eu mesma fiz um curso de roteiro para roteiristas negros, né? Nesse projeto, dentro desse projeto. E eu me lembrei muito, né, por ser historiadora, da estátua da bailarina Mercedes Batista, que tem
ali no Largo da Prainha, né, que foi a primeira bailarina negra, né, que passou por concurso para o Teatro Municipal em 1948, né, que tinha inclusive uma grande dificuldade de aparecer, né, mas concursada, e a partir, né, também foi uma pioneira no sentido de ser muito importante, né, para o teatro experimental do negro, né, inclusive unindo a questão da dança dos orixás com o balé clássico. E aí, assim, a minha pergunta é: você acredita que, por exemplo, esses símbolos, né, a flupe, essa estátua dessa bailarina Mercedes Batista, nesses locais, seria um foco de resistência ou seria uma bênção para toda essa narrativa de modernidade eurocêntrica? Enfim, é isso. Obrigado, Léa. Boas questões. Antes de entrar nas suas perguntas, você falou do Machado de Assis, me lembrou uma coisa. Esse circuito histórico herança africana que eu citei, eu escrevi um outro artigo que já foi aceito, deve sair nos próximos meses, onde eu fiz uma análise sobre como o IPN ressignifica o espaço através dos arquivos. Ele cria novos arquivos e ressignifica os arquivos. E aí eu fiz uma pesquisa de campo, participando de várias atividades que eles fazem, inclusive participando de vários circuitos. E aí uma das coisas que eu identifiquei, isso foi feito trabalho com outras colegas, é que ele empreende várias práticas de resistência que promove uma outra lógica que não é a do desenvolvimento. Então, sim, E aí, eu pensei na questão do Machado de Assis, porque a casa do Machado de Assis não está inclusa no roteiro do Circuito Histórico Africano, porque ela está abandonada. Ela foi excluída do Estado para proteger e preservar a sua memória. Então, seria talvez uma outra prática de desenvolvimento. Não sei se seria higienização, talvez seria uma outra. E, ao mesmo tempo que o IPN promove o circuito africano, o projeto Porto Maravilha tem também o seu circuito herança africana. Ele também faz, promovido pela prefeitura municipal. E ele não passa nos mesmos lugares, são menos locais. Então, há uma seleção. Então, isso tudo dá a entender que existem projetos que duelam ali. Projeto de desenvolvimento, projetos hegemônicos, projetos brancocêntricos e outros projetos de resistência, como, por exemplo, do IPN, o MUCAB, o próprio Museu de Arte do Rio, ele está sendo ocupado por muitas artistas e exposições negras, embora ele tenha surgido não com esse propósito. Então, sim, a estátua da Mercedes e várias outras questões que vão aparecendo e que existem ali na região da Pequena África são outros projetos que, de certa maneira, resistem ou são projetos, ou não, e são projetos também contra-hegemônicos, contra talvez o desenvolvimento. É claro que não dá para essencializar, porque existem ambiguidades também. Por exemplo, o IPN, como ele não é custeado pelo Estado, não recebe financiamento, por doações voluntárias, ele acaba muitas vezes adentrando e pleiteando verba, financiamento dentro de projetos de financiamento, de desenvolvimento, como da Unesco. Isso já ocorreu mais de uma vez. Mas é uma maneira de hackear talvez o sistema, porque senão a visibilidade não ocorre ou simplesmente é esquecido e apagado. Então, tem ambiguidades com relação ao desenvolvimento, mas há essa resistência. O FLUP, que você também penso que também é outra forma de reapropriar esse espaço que é ordenado pela lógica do capital, com também uma prática de contra-hegemônica, né? Uma prática de resistência ao desenvolvimento. Você falou sobre o branqueamento e me veio à mente também o Congresso Universal de Raças, que ocorreu em Londres em 1911.
E teve um sujeito, o João Batista de Lacerda, se não me engano, ele era antropólogo, e ele foi lá que ele promoveu a ideia no evento sobre o branqueamento da sociedade brasileira. A ideia era branquear em 100 anos, aí ele previu, né? Estipulou que em 100 anos a raça negra ia ser extinta, ou seja, até 2011. E, para mim, isso também é um projeto de desenvolvimento e que se deu dentro de uma estratégia de branquear a sociedade brasileira. Acho que é isso. Géser, muito bom. Não sabia da existência desse congresso aí em 1911, em Londres. Fiquei muito curioso, vou pesquisar sobre. Mas antes de falar, eu vou passar a palavra para o Matheus Costa. Aí, só para botar aqui a dinâmica, a ordem na dinâmica, vai falar o Matheus, aí o Géser responde, aí eu vou fazer uma pergunta final, tá? Aí já pode depois encaminhar para o encerramento para também a gente encerrar a atividade. Vai lá, Matheus, pode falar. Olá, Jéssica, boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, muito enganchada na... Tá me ouvindo? Muito enganchada na resposta que você deu para o Jackson, que é mais voltada para a sua área. Você mencionou que você está muito ligado na área de relações internacionais, e a minha pergunta, ela estaria muito mais nesse sentido. Quando você fala sobre o conceito de racialização, já no seu texto, você ainda menciona sobre esse processo de racialização no sentido mais macro, entre países e nações, que a europeização, a Europa, no caso, e nos Estados Unidos, eles são vistos de uma certa forma e há uma racialização dos outros povos, no caso, nós latinos e alguns países asiáticos. E eu gostaria de saber, na sua visão como internacionalista, se você acha que nesse momento mais atual, assim, contemporâneo, se essa questão da racialização mais macro, vista dos países, ela está num certo momento de, entre aspas, declínio, até porque a gente tem a ascensão de países como China, até os BRICS, por exemplo, que hoje em dia tem uma participação muito importante na economia mundial. Obviamente que não tanto quanto a Europa e Estados Unidos, mas que estão ganhando seu papel. Eu queria saber mais sobre esse processo de racialização visto contemporaneamente no sentido mais macro dos países. Entendi. Vamos lá. Muitas vezes, quando fala racialização, dá a entender que talvez só vem do norte global para a periferia. E eu entendo que a racialização é um processo que ocorre em todo lugar. Então, por exemplo, China e Brasil não estão isentos de racializar. Eles racializam também outras nações. Isso é muito comum. No meu mestrado, por exemplo, eu trabalho muito com política externa brasileira. Essa é a minha área. E aí eu estava analisando a identidade internacional do Brasil durante os governos do Lula. E aí eu não estava inicialmente olhando para a questão de raça, mas a raça acabou aparecendo para mim nos dados, onde ele racializava comunidades e povos do Oriente Médio, por exemplo, para se colocar como superior, como pacífico, para depois levar projetos de desenvolvimento ou levar projetos de intervenção, de mediação de conflitos, porque ele racializava o Oriente Médio como um local perigoso, e o Brasil, por causa da suposta democracia racial, aqui haveria uma ideia de ser pacífico e ele estaria melhor para fazer interlocução entre os povos, melhor que os Estados Unidos, ele se colocava melhor do que os Estados Unidos, e um mediador nato. E então, trazendo mais para o atual, o Brasil também continua racializando e outros países. Então, não penso que esteja defasado, porque isso é intrínseco. Ele também ocorre, a China também racializa. A questão é que vai mudando os conteúdos. Tem vários autores que hoje dizem que a racialização envolve muito mais, por exemplo, uma etnização. Mas a racialização nunca deixou de existir. Ela oscila entre a ideia de cor ou outros aspectos biológicos com ideias culturais. E aí nesse aspecto, quando ela oscila, ela desliza, Stuart Hall vai falar nesse deslizamento do significante, pode envolver
outros significados que vão se constituindo, por exemplo, a questão da etnia. Tudo bem? Acho que está indo no caminho. Outro ponto é que, dentro dessa estrutura macro, então, quando eu falo, por exemplo, lá no aspecto modernizador, né, quando eu falo sobre a divisão entre a periferia, ou entre o primeiro mundo e o terceiro mundo, onde Europa, Estados Unidos se colocam como superiores e África, América Latina e Ásia são racializados, trazendo mais para um contemporâneo, a linha de cor ela vai se tornando cada vez mais não somente generalizada, mas intrínseca também dentro das nações. Não que isso não houvesse, mas está cada vez ficando mais evidente isso. Então, dentro do próprio dos Estados Unidos, ele racializa povos e comunidades dentro dele mesmo. Então, por exemplo, a construção do muro no México também pode ser visto como um projeto de desenvolvimento, além de um projeto de política externa também, partindo da minha área. Ele está racializando o próprio território dele, mas que interferem também em outros territórios a partir de uma questão de fronteira. Impedir o fluxo de pessoas racializadas, mexicanas, entre outras. E isso é contemporâneo. Falando na Europa, por exemplo, muitos países têm criado políticas de anti-imigração para coibir a entrada, por exemplo, de pessoas muçulmanas. Isso é racialização também. Isso também, além de ser política externa, também envolve aspectos de desenvolvimento, porque coloca que esses povos ou essas sociedades, as populações, não contribuem para a nação. Não tem aspectos de agência ou enaltecidos, valorizados, ou como se essas próprias comunidades já não estão também lá dentro, produzindo, participando da dinâmica econômica, social e política. Então, a racialização ela acontece a todo momento, ela está aí. Ela apenas vai mudando as suas artimanhas, os seus conteúdos, as suas tecnologias, as suas estratégias, e a gente tem que estar atento, vendo para como ela está deslizando, para que lado ela está indo. Ou melhor, vários caminhos, porque vários caminhos ela toma. Excelente, Matheus, pela pergunta. Excelente comentário, resposta, Géser, tá? Géser, eu vou fazer uma última pergunta, porque já deu quase uma hora aqui de papo, para a gente ir encaminhando para o final, tá? Aqui no laboratório, né, já falei que o Matheus puxou isso também, que a gente trabalha com aqueles autores e autores que a gente chama de intérpretes do Brasil, né, os clássicos da formação socioeconômica do Brasil. Citei um pouquinho do Clóvis Moura, eu vou citar agora a Lélia Gonçalves, né? Estava dando uma aula de formação econômica do Brasil hoje, falei sobre ela, a aula era sobre ela e a obra dela. E aí ela fala, então, da existência no Brasil de uma neurose cultural brasileira, que o neurótico, segundo ela, é o quê? Né? Aquele que oculta os sintomas do seu problema porque isso traz para ele certos benefícios. Para ela, a sociedade brasileira é neurótica porque oculta de si que existe o problema do racismo estrutural na sociedade. Tá? Porque isso traz para a sociedade brasileira, para as elites, né? Melhor dizendo, alguns benefícios de poder botar a discussão em termos de existe uma democracia racial aqui no país. E aí achei muito aí fazendo a conexão com o teu texto em específico, achei muito interessante a parte quando você está analisando o projeto Porto Maravilha, você fala, olha, as prefeituras, os governos da cidade do Rio de Janeiro que participaram dessas reformas do projeto Porto Maravilha, até por conta dos grandes eventos e tudo mais, priorizaram, né, a modernização e a destinação de recursos para a construção de coisas que não necessariamente beneficiariam a população que vive ali na pequena África. Aí você fala da construção do Museu da Manhã, do Mar, você até fala, para ser justo com o seu texto, e até com o projeto Porto Maravilha, que muitas dessas obras, dessas exposições que rolam nesses museus, por exemplo, abrigam, né, essas questões, enfim, da resistência negra, do papel do negro na sociedade brasileira. Mas que não são as necessidades primordiais da população que vive ali na região da pequena África. Né? Deixaram de investir em educação, em saneamento, em infraestrutura de água e esgoto na região para construir
o VLT, para botar o Museu do Amanhã, para botar o mar. Eu achei esse levantamento muito interessante do teu texto. Se você quiser e puder discutir um pouquinho disso, né, da política deliberada do Estado de destinar recursos para esse tipo de modernização, mas que uma modernização que deliberadamente não atinge as necessidades primordiais da população da região, acho que seria interessante, que a gente quer ouvir um pouco mais da tua visão sobre isso, tá? Aí, antes de passar a palavra para você, estou fazendo propaganda do livro, né, que eu vi que você também usa como referência, do Um Porto no Capitalismo Global, se não me engano, do Guilherme Gonçalves e do Sérgio Costa. Tá? Muito interessante a discussão, muito similar, né? O objeto é muito similar a que o Géser trabalha no artigo dele. Deixa aí de indicação de leitura também para quem estiver assistindo. Géser, por favor. Oi, obrigado pela pergunta. Eu gosto muito de Lélia, então já vou aplicar Lélia. Tá, então vamos lá. O Estado, ou toda essa estrutura maquinária do capitalismo, desenvolvimento, que está acoplada, intrínseca à racialização, vai buscar... ele tem um conteúdo moral. Vou começar por aqui. Ele tem um conteúdo moral, porque ele sempre precisa justificar as suas estratégias, justificar os seus projetos que estão aniquilando e apagando comunidades, apagando ontologias, apagando epistemologias, modos de vida, modos de pensar e tudo mais. E aí, aplicando Lela, tudo que... ela está falando sobre o branco, né, e a neurose do branco. Ele precisa, de certa maneira, criar modos de ocultamento. Então, quando o projeto ou esses projetos de desenvolvimento, ou o Estado está aplicando esses projetos e justificando, ele cria também medidas para, de certa maneira, ocultar a violência racista que ele está aplicando. Então, quando ele coloca que está promovendo a civilização, está promovendo, no caso do Projeto Porto Maravilha, uma mudança da malha da infraestrutura para atender megas eventos, que ocorreu, isso não foi localizado só no Porto Carioca, isso ocorreu em outras regiões do país, como em Salvador, também com desapropriação de populações de favelas, ele sempre cria essas justificativas, esse conteúdo moral para reforçar a necessidade dessa violência, que é ocultada. Só que como Lélia diz, tudo a ideia, tudo que é, digamos assim, tudo que é recalcado retorna. Então, quando a gente olha tudo aquilo que os projetos de desenvolvimento estão recalcando, apagando, ocultando ali da região, da zona Pequena África, retorna com toda a sua força, com a sua resistência, com a sua presença, como, por exemplo, na própria questão do circuito herança africana, do próprio projeto Porto Maravilha, que também traz o seu circuito histórico de herança africana, o Museu de Arte do Rio, o Mar, e tantos outros. Então, esses aspectos, eles não são, de certa maneira, aniquilados totalmente, porque, como eu falei numa outra pergunta, não é possível de falar numa passividade. Sempre está ocorrendo ali um embate, um jogo de forças, onde ocorre a visibilidade, a resistência e tentativas contra-hegemônicas. Então, novamente, aplicando Lélia, o Estado ele vai sufocando, vai apagando, vai aniquilando, vai afastando populações e comunidades por meio desses projetos, que são materiais, são discursivos e são simbólicos, e para ele justificar isso, ele tem um seu conteúdo moral que varia com relação ao tempo, como no aspecto colonial e modernizador, que é promover a civilização, e aqui no nosso contexto contemporâneo, no Porto Carioca, foi para atender megas eventos que ia atrair investimentos. Esse conteúdo moral é um recalque, um modo de ocultamento, mas aquilo que é recalcado sempre retorna. Aquilo que está sendo ocultado, suprimido, vai achar uma maneira de retornar, porque aquela região é negra, aquela região é preta. Então, ainda que, como Lélia Gonzalez traz no texto dela, né? Ela entende que o significante é a mãe negra. Não é o branco, é a mãe negra, é a mãe preta. E a sociedade brasileira, essa neurose vai ocultar, mas ela vai voltar de alguma maneira, vai retornar, ainda que retorne no próprio branco, mas retorna.
E a gente pode ver isso também, trazendo, aplicando Lengua Lines no projeto Porto Maravilha. Ainda que está recalcando, ocultando essa região que é preta, ela volta. Ela também cria medidas de introjetar no próprio desenvolvimento. Por exemplo, o IPN, que às vezes está reivindicando projetos de desenvolvimento para poder visibilizar e ressignificar o próprio ambiente. Ou quando o projeto Porto Maravilha, em razão de tantas tentativas que ele fez de gentrificar a região, acaba sendo constrangido e criando o seu próprio circuito em razão de um decreto municipal, em razão de mobilização de movimentos negros. Então, aquilo que Recalca retorna de algum modo. Excelente, Jéssica. E lembrei um trecho também, estou me permitindo aqui fazer comentários, tá? Porque a discussão está ótima. Retomando um trecho do teu texto, você mostra, olha, enquanto esses projetos todos modernizadores estavam recebendo bilhões, né, inclusive do Estado brasileiro, essas iniciativas que tentam resgatar a história da população negra ali da Pequena África, muitas vezes, como o IPN, tem que se autossustentar, se autofinanciar. Então, é um projeto realmente deliberado e de recalque, né? De recalque, que é esse desejo reprimido que se manifesta no racismo, nas formas de negação, de ocultação da história da sociedade brasileira, né? Acho excelente você ter feito essa associação aí agora com a gente do Recalque, a partir da Lélia Gonçalves. Gostei bastante. Jéssica, vou te agradecer. Vou encerrar o papo aqui, vou parar a gravação. A gente pode continuar nos bastidores, conversando um pouquinho. Agradeço a todo mundo que está assistindo em casa, aos extensionistas que vieram e fizeram as perguntas, tá? Só um recado, para quem não está ligado, tem rolado essa série de capitalismo e escravidão dentro do No Olho do Furacão. A gente já teve outras entrevistas. A primeira, até não sei se o Géser sabe, mas a gente fez uma entrevista com a Mônica Lima, que é professora de História da FRJ, né, que está ali na frente da Pequena África, fazendo a divulgação da memória, resgate da memória sensível da região portuária do Rio de Janeiro. A segunda entrevista a gente fez com a professora de Serviço Social da UERJ, a professora Ana Paula Procópio, um papo sobre resistência negra e americanidade. Ficaram bem bacanas esses dois papos. E agora esse papo que a gente está tendo com o Géser sobre racialização do Porto Carioca. Tá? Então, obrigado, pessoal. Próximo papo, se eu não me engano, semana que vem. Esse aqui tem que confirmar, mas eu acho que é dia 23. Aí eu ponho a divulgação para vocês nas redes, tá? Então é isso, um abraço e obrigado por assistir.